Agora nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre a respiração celular. Primeiro vamos falar alguns aspectos gerais da respiração celular para depois a gente entender cada uma das etapas que acontece. Nessa parte da respiração celular eu vou falar alguns aspectos básicos de cada uma das etapas para que vocês consigam se aprofundar depois quando vocês tiverem bioquímica ou bioquímica avançada no curso. Primeira coisa, a respiração celular é diferente da respiração pulmonar. Tem relação com a respiração pulmonar por conta do CO2 e do oxigênio, pois é um processo aeróbico e depende de gás oxigênio para acontecer. É diferente da fermentação que vocês vão estudar com a professora Marina, que não precisa de oxigênio para acontecer. Aqui na respiração celular a gente precisa do oxigênio, pois ele é um aceptor final de elétrons. Eu vou explicar um pouquinho, mas guarde essa informação que o oxigênio ele é aceptor final de elétrons. O principal mecanismo de produção de energia, essa energia é em forma de adenosina trifosfato, ATP. O que é o ATP? O ATP é um nucleotídeo que tem um grupo fosfato, adenina e ribosina. Mas você talvez pode estar se perguntando onde está a energia dessa molécula, né? O ATP significa adenosina trifosfato. A energia está justamente contida nessas 3 moléculas de fosfato. Portanto, quando nossas células têm esse ATP, quer dizer que tem energia disponível. No momento em que usamos essa energia, rompemos a ligação dos fosfatos. Quando a gente rompe essa ligação de um fosfato, a molécula passa a se chamar adenosina difosfato, ADP. A gente retira a energia dos alimentos e incluímos essa energia justamente no ATP. Nós podemos tirar energia dos carboidratos, lipídios e proteínas, mas as proteínas são a nossa terceira fonte de energia. Se a gente está tirando energia da proteína é porque a gente já está com um problema nutricional. Vamos pensar assim, a primeira energia que a gente utiliza é a dos carboidratos. Pensando, por exemplo, que você tomou um café ou almoçou agora. A gente vai utilizar esse carboidrato, parte dele vai ser armazenado em alguns lugares, como no fígado e no músculo, como uma reserva de energia para a gente ter estocado. Se a gente tiver comido muito, se tiver um excesso de carboidrato, ele vai ser armazenado em forma de gordura, ou seja, nos adipócitos. Agora, se você ficar um dia sem comer, nossa, você vai ficar com uma baita de uma fome. Mas o teu corpo, ele não pode parar de produzir energia para manter as nossas funções fisiológicas do teu corpo, como por exemplo, teu cérebro. Daí teu corpo vai quebrar os lipídios que estão estocados, que é a nossa segunda fonte. Então as proteínas elas são muito raras de ser utilizadas, só se realmente tem um problema nutricional. Então, como o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia, no primeiro momento eu vou falar apenas dos carboidratos, ou seja, da glicose. Na nossa alimentação, o principal carboidrato é o amido, que está nas massas, nos pães, entre outros. Quando a gente consome os carboidratos, eles vão ser degradados no nosso corpo por uma série de enzimas digestivas até chegar na sua menor unidade, que é a molécula. Então a gente pensa num colar de pérola. O carboidrato é o colar de pérola. Apenas uma unidade, uma pérolazinha é a glicose, que é a menor unidade dos carboidratos. Para que aconteça a respiração celular, a glicose entra na célula por meio de transportadores e participa da respiração celular que acontece nas nossas mitocôndrias. Então, aqui nessa parte da aula, eu estou falando de transportadores, eu estou falando de mitocôndria. Então, vocês precisam ter bem fixado os outros conteúdos que a gente viu antes dessa aula. A respiração celular ela possui 3 etapas. A primeira é a glicólise, que acontece no citoplasma, é a quebra da glicose. Aqui na primeira parte ela não acontece na mitocôndria, mas sim no citoplasma da nossa célula.
A segunda é o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a terceira é a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, onde se produz a maior quantidade de energia, a maior quantidade de ATP. Agora a gente vai falar da primeira etapa. Como eu disse, a glicólise é a quebra da molécula de glicose. Vai ficar duas moléculas de 3 carbonos. Só que para degradar essa molécula, a nossa célula vai precisar de energia, ou seja, de ATP, para conseguir quebrar essa glicose. Talvez possa parecer meio contraditório, porque eu estou querendo produzir energia. Mas para isso eu vou ter que precisar gastar energia. E você vai ter que gastar energia para justamente produzir energia. É como se você estivesse fazendo um investimento na tua célula. A partir disso, você irá produzir muito mais energia. Após isso, a molécula vai sofrer uma série de reações, até 10 reações. Ao longo dessas reações, a gente vai produzir um NADH. Enquanto a molécula está sofrendo essas transformações, vem outra molécula chamada NAD. Essa molécula carrega os elétrons rico em energia. Então, ela vai passar, igual está na imagem, ela vai passar nessas 10 reações, pegando os elétrons ricos em energia e um próton também, e se transforma em NADH. Essas moléculas que serão produzidas nessa primeira etapa, elas serão utilizadas na nossa última etapa da respiração celular. Então, até o fim dessas reações, como mostra na imagem, serão produzidos 2 ATP. Mas como eu tinha falado anteriormente, são duas moléculas de 3 carbonos. No início a gente quebrou a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, quebrou em 3. Então ficou duas moléculas de 3 carbonos, que vão seguir para a mitocôndria para a segunda parte. Então, resumindo, após sofrer uma série de transformações químicas, a molécula de glicose é convertida em duas moléculas de piruvato, uma molécula orgânica de 3 carbonos. Nessas reações, produz-se 4 ATP. Só que lembra que no início eu precisei gastar 2 ATP? Então, o saldo final ficou em 2 ATPs produzidos e 2 NADH, que nem está mostrando aqui na imagem. É no ciclo de Krebs que a gente vai extrair completamente a energia da glicose, ou seja, vai ter a oxidação completa da glicose. Mas antes ocorre uma segunda etapa, que é a oxidação do piruvato. A partir de agora eu vou falar de um piruvato, mas essas reações elas acontecem duas vezes porque são 2 piruvatos. Lembrando, na glicose a gente quebrou a glicose em duas moléculas de 3 carbonos e formou 2 piruvatos. Cada piruvato da glicólise passa para a matriz mitocondrial, o compartimento mais interno da mitocôndria. Lá, ele é convertido em uma molécula de 2 carbonos ligada à coenzima A, conhecida como acetil-CoA. Libera-se o dióxido de carbono, o CO2. Este CO2 é aquele que a gente libera para fora. Nesse processo de ligação da coenzima A, vem mais um NAD que se transforma em NADH. É esse acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, nesse processo de oxidação do piruvato, a gente produziu 2 NADH e liberamos 2 CO2. Produzimos 2 acetil-CoA. Então, agora a gente vai para o ciclo de Krebs. Nessa etapa, o acetil-CoA, produzido na última etapa, ele vai se combinar com uma molécula de 4 carbonos, igual está na imagem, que é o oxalacetato, e vai produzir uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato. Por fim, vai produzir ATP, NADH e FADH2, que são produzidos, e o dióxido de carbono ele vai ser liberado. Esse ciclo de Krebs, como o próprio nome diz, é um ciclo de reações químicas. Depois de tudo, vai voltar o oxalacetato, que vai se juntar a outro acetil-CoA de uma outra glicólise. Eu não estou entrando a fundo nessas etapas,
porque eu quero apenas que vocês tenham uma noção, uma base, porque tudo isso vai ser explicado detalhadamente nas cadeiras de bioquímica e bioquímica avançada. Eu só estou falando da respiração celular para que vocês entendam como é que esse processo funciona na nossa célula, para que depois que você já tenha uma base um pouquinho mais sólida, vocês consigam ver detalhadamente cada uma dessas reações que vai acontecer na célula. Então, no final de todas as reações, o ciclo de Krebs ele produz 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP e libera 4 CO2. Juntando com a outra reação, o total fica 8 NADH, que são mais 2 da glicólise, 2 FAD, 2 ATP, que são mais 2 da glicólise, e 6 CO2. Lembra que eu tinha falado que o ciclo de Krebs é a oxidação total da glicose? Então, esses são os 6 CO2 que vão para a corrente sanguínea, alvéolos e são liberados para que as plantas façam a fotossíntese. Então, a gente liberou já esses 6 carbonos. Então, até agora, o que a gente tem para falar na cadeia respiratória? A gente tem 4 ADP, 10 NADH, 2 FADH e a gente liberou 6 CO2. É importante saber que cada NADH produz 3 ATP e o FADH produz 2 ATP. Lembra no início que eu falei que o oxigênio ele é um aceptor final de elétrons? Ou seja, ele é o oxigênio que traz os elétrons por esses complexos de proteínas nas cristas mitocondriais. Aqui na imagem podemos ver que o NADH, como já tinha falado, ele está com elétrons cheio de energia. Ele vai passar nesse complexo de proteína e vai liberar o elétron rico em energia que está sendo atraído pelo oxigênio. Enquanto esse elétron passa por essas proteínas, os prótons, que são o H+, são bombeados para o espaço entre as membranas. Esses prótons, eles precisam voltar para a parte interna. Só que para eles entrar, eles precisam passar por uma baita proteína, que é essa grandona aqui, que é a ATP sintetase. Quando eles passam por essa proteína, ela literalmente vai girar e produzir o ATP, pois o ADP se junta a um outro grupo fosfato formando ATP. Cada NADH vai ser produzido 3 ATP. Já o FAD, ele traz os elétrons com um pouco menos de energia. Então, ao invés dele liberar os elétrons da primeira proteína, eles vão ser liberados na segunda. Ao final da cadeia respiratória de elétrons, o oxigênio recebe os elétrons e adquire prótons para formar e liberar água. Então, relembrando, lembra que eu tinha falado para vocês que nos transportadores que tem a difusão simples, é justamente o oxigênio consegue passar sem nenhum problema pela membrana. Então ele fica ali na membrana só esperando acontecer todo esse processo para que ele se ligue a um próton, para que ele se ligue a metade no oxigênio, forme água e libere energia. Então, no total da respiração celular, a gente tem 10 NADH, que lembra que eu falei que cada NADH possui 3 ATP? Então, vão ser 30 ATP, 2 FADH com 4 ATP e mais os 4 ATPs. Então, ao todo, vão ter 38 ATPs. Isso pode variar de algumas referências. Então, olha, em todo esse processo, a gente precisou no início gastar energia, mas em todo esse processo a gente possuiu 38 ATPs, desculpa. Essa etapa da respiração celular era isso, pessoal. Eu vou deixar também anexado um capítulo do livro para vocês darem uma lida, mas vocês não se preocupem em saber todos os detalhes, em entender 100%, porque isso vocês vão ver ao longo do curso de vocês. Então, se preocupem em aprender esse básico, saber mais ou menos como funciona, entender os transportes, entender
como é formada a nossa célula, a membrana, cada uma das suas partes, que aí vocês vai fluir muito mais quando vocês entrarem na cadeira de bioquímica ou bioquímica avançada.